Vamos lá, começar, né? É uma norma bem esperada, né? Primeiramente, para apresentar, eu sou o Coronel Cosme, eu era o chefe do Centro de Atividades Técnicas, por isso que eu estou na condição de presidente da Comissão de Eletromobilidade. Muita gente deve ter estranhado assim, o que o Coronel Cosme, tudo como regedor do CDMEX tem a ver com isso aqui, né? É porque como o comandante do CDMEX montar uma comissão estudar esse tema, a gente tinha uma missão em relação a trabalhar a questão dos elétricos em mais serão acidentes, né? Duas grandes missões aqui. Uma era mudar uma procedimento do nosso padrão para atendimento a ser ajeitado sem desses veículos. Mas também é uma coisa problemática. Aí a pergunta é, pensar na forma essa comissão também tratar-se desse tema. Então, começamos a estudar melhor, como é que então vimos que uma verdade de veículos ao veículo utilizava mais motores elétricos, esse motor começou a bateria, e aquele que também combinava motor a combustão para tração e motores elétricos também para tração, formando, em alguns casos, ou ele trabalhando só com motor elétrico ou só com motor a combustão, a combinação dos dois. Mas para que isso interferia tanto para a gente? A grande diferencial era justamente a questão das baterias de lítio, e dessas baterias de lítio vinha aí, o mouse nervoso, fica vendo aí, tá? Por favor. Sim. Então vinha as baterias de lítio, daqui algumas diferenças. Por exemplo, pega fogo, a bateria de lítio pega fogo. Como é que eram as baterias do nosso carro a combustão? Você acaba de começar a sua jornada de bateria de tipo ácido, agora tem uma bateria de lítio e alguns elementos outros. Posso ter lítio, ferro fosfato, lítio, cobalto, manganês. E aí tem diferença química depois na reação, uma é mais reativa que a outra, a gente viu estudando isso. E o que fazia muita diferença para a gente, além dessas novas baterias, elas poderem entrar em combustão, a própria bateria, então já tem o veículo por si só, já pode pegar fogo, eu tenho uma bateria que causa um risco adicional. Entrava também a questão da tensão elétrica. Os veículos a combustão, as baterias chumbo ácido, trabalham com tensões de 12 volts a 24 volts. Agora, esses novos veículos que entraram, né, seja ele 100% elétrico, seja ele híbrido, a gente tem cabeamentos ali que tem tensões de 500 volts, 700 volts, 900 volts, alguns chegam até 1.100 volts. Então, muda para a gente também o padrão de atendimento, não apenas na parte de incêndio, mas quando tem um acidente, o cuidado que o nosso respondedor, o nosso bombeiro, né, ele precisa ter na hora de cortar cabeamento. Porque um procedimento padrão nosso era, chegou no acidente, corta o cabo da bateria para evitar a ignição do líquido combustível que tinha, no caso do veículo a combustão. E agora, eu posso cortar esse cabo da bateria com 500 volts, com 700 volts? O que vai acontecer com o bombeiro se ele não estiver devidamente protegido e fizer esse corte dentro desses cabos? Então, a gente percebeu que é necessário ter uma preparação para atender essa questão da emergência, devido a essa questão de tensões mais elevadas, mas também na questão das baterias no caso de incêndio. Então, fomos estudando as baterias. Para isso, a gente viu que ela é formada, né,
colocando assim, a bateria é um conjunto de packs, esses packs, cada um tem células individualizadas. Essas células, elas podem ser células cilíndricas ou células prismáticas, muda a composição química. Então, lá dentro da bateria tem vários conjuntos de pequenas células, sejam elas cilíndricas, sejam elas prismáticas, que vão sendo interligadas, e isso vai aumentando a tensão. E o principal, né? Qual é a diferença principal da bateria de chumbo ácido para a bateria de lítio? A densidade energética. A quantidade de energia acumulada é muito maior. E essa densidade energética é o que vai aumentar o risco no caso de ter um incêndio. Essa energia que vai ser liberada. Aqui, para a gente ter uma comparação, essa é uma bateria de um veículo maior. O Sávio estava lá fazendo a visita comigo, era o dia que a gente estava para ir embora, a gente tinha tirado o uniforme, tinha feito todos os testes e chamaram para a gente visitar a montagem das baterias duras. Então, esse aqui é um pack de bateria de um veículo de grande porte, um ônibus, um caminhão. Aí a pergunta é, quantas baterias dessas vão no ônibus ou no caminhão? Quantos vocês acham? De 6 a 12. Sendo que aqui dentro a gente tem aquelas várias células prismáticas, eu posso ter tensões aí muito elevadas e a densidade energética muito elevada. Para a gente ter uma ideia, somente aquela célula que está aqui, ó, uma única célula prismática dessa, tem 2 vezes a quantidade de energia acumulada do que a bateria de um caminhão. E aí, estudando essa questão das baterias, a pergunta que a gente fez assim, por que essas baterias pegam fogo? Qual é a diferença principal? Além da composição química, a bateria numa condição normal, ela vai trabalhar de uma faixa de 20 a 60 graus, 20 graus negativo a 60, né? A faixa ideal de desempenho dela é de 15 a 35. Explica lá um pouco para mim. Então, isso aí, o sistema normal da bateria vai gerenciar para manter isso nessa temperatura. O pack de bateria, ele tem um sistema de refrigeração, então aqui está mostrando o sistema de refrigeração da bateria, em que ele vai manter essa temperatura da bateria dentro dos padrões aceitáveis. Essa refrigeração ela pode ser utilizando o próprio sistema de ar-condicionado do veículo, ou, nos casos dos veículos híbridos, utilizando o sistema de arrefecimento do motor. Em condições normais, então, o BMS do veículo ele vai controlar essa temperatura para que não passe de 60 graus. Uma vez que ele chegar em 60 graus, isso aqui ele está entrando em anomalia térmica. Se ele não adotar uma estratégia de emergência, se o BMS não funcionar, ele vai continuar aumentando essa temperatura e, ao atingir 90 graus ou 100 graus, é irreversível. Ele vai entrar no fenômeno chamado fuga térmica. Na fuga térmica, a temperatura começa a elevar exponencialmente, ele produz muitos gases, um deles o gás hidrogênio, que é um gás inflamável, com o potencial de sofrer ignição. E aí a gente tem as características diferentes desse tipo de incêndio justamente por causa da grande quantidade de gases hidrogênios que é produzido. Mas por que eu estou falando isso tudo? A gente tem que entender quais são os riscos associados para depois a gente entender quais são as exigências que foram feitas. Então a gente vai passar por esse caminho aqui entendendo isso, ou seja, primeiro a bateria ela passa por uma condição de um abuso, então aumenta a temperatura, ele vai passar dos 90 a 100 graus, entra em fuga térmica, então uma célula entrando em fuga térmica, ela começa a irradiar calor das demais, e a partir daí a gente tem efeito avalanche. Então todo o conjunto ele vai entrar em combustão, vai entrar em fuga térmica. E eu não consigo extinguir um incêndio em pack de baterias enquanto eu não eliminar a fuga térmica. Então, se eu pego nesse incêndio aqui, eu apago ele, seja por abafamento, seja por resfriamento, enquanto eu não controlar a temperatura da bateria, ele vai continuar tendo reignição. Então, foi isso que a gente viu nos testes. E o que causa, né, a questão dessa anomalia térmica? A gente tem problemas como sobrecarga, como exposição a altas temperaturas, defeito de fabricação, curto-circuito causados porque você faz uma carga muito rápida, essa carga muito rápida ela pode gerar dendritos de lítio em um dos anodos aqui, perfurar a bateria, e uma vez que você perfura a bateria, normalmente ela vai entrar na anomalia térmica. Então isso tudo pode causar anomalia na bateria, causando a sua fuga térmica. Um dos problemas que a gente tem, que causam a questão da anomalia, podem causar anomalia térmica, é justamente quando você está fazendo a recarga. Por isso que a gente ficou tão preocupado com a recarga. Porque na recarga, para fazer a recarga da bateria, quando eu conecto ele na tomada, né, no caso dos elétricos plug-in, eu tenho que reverter
né, os polos da bateria e fazer o sentido inverso. O sentido natural é ela produzir energia e energia sair dela. Agora tem que fazer o contrário. Eu faço a reversão de fluxo e injeto, né, energia dentro dela. Quanto mais rápido eu faço isso, quanto maior a corrente que entrar dentro da bateria, maior vai ser o chamado efeito Joule. Vou elevar calor por efeito Joule. E se não tiver um sistema bom para controlar essa temperatura, um BMS muito bom, combinando com também um carregador que faça essa comunicação com o BMS e o controle de temperatura, tensão que está sendo alimentado, eu provavelmente posso chegar a uma fuga térmica. Nesse sentido, a gente foi estudando alguns tipos de estresse que podem levar à fuga térmica, dentre eles o estresse mecânico, quando a bateria é perfurada, o estresse térmico, que aí entraria, seja por anomalia térmica na recarga, ou então porque ficou exposto a uma temperatura muito elevada. Às vezes o incêndio não começa no carro elétrico, ele começa num outro ponto, só que na hora que ele chega no carro elétrico, ele ganha, né, velocidade exponencial e liberação de calor muito rápido. Ou, né, um estresse químico mesmo, que entraria, né, por questões internas ali da bateria, seja por defeito de fabricação. Então, nos ensaios que a gente fez, a gente testou principalmente o estresse térmico e o estresse mecânico, ou seja, perfurando a bateria, seja aquecendo a bateria para analisar o seu comportamento. E aí foi feita a classificação em relação a nível de magnitude, em função dos danos causados pelas baterias. Isso está muito associado, principalmente, a quantidade de energia acumulada, ou seja, a potência daquela bateria, seja uma bateria pequena, por exemplo, de uma bicicleta elétrica, uma bateria média de um híbrido leve, ou a gente teria aqui bateria já de veículos pesados e a bateria de acumuladores já de grande porte, que acontece principalmente em indústria ou em edificações, que acumulam energia. Alguns exemplos. A gente tem que a bateria de pequeno porte, né? Teve uma falha, um curto-circuito, e a partir daí ele inicia a fuga térmica. Uma característica comum é a velocidade do incêndio ser muito alta, ou seja, ele já parte de um tamanho grande, ao contrário dos incêndios comuns que a gente tem, que ele vai ganhando proporção, né, devagar. Por favor. Veja que a pessoa agiu rapidamente, usou o extintor de pó químico, e uma característica comum, os extintores comuns que a gente tem não são capazes de apagar esse incêndio. Aí, nesses casos, ou eu uso um extintor específico, hoje já tem no mercado, extintor específico para bateria de lítio, ou eu espero terminar a fuga térmica, observar quando não tem mais gás sendo liberado e trato como sendo um incêndio comum, seja no material plástico, que é o revestimento de algumas baterias, ou material sólido de papel, e uso o extintor. Né? O ideal é o quê? Essas baterias ficarem afastadas de qualquer material combustível. Aqui, no caso, eles estavam na bancada e não havia nenhum material que ele pudesse propagar o fogo. Daí eles conseguiram apagar, depois que acabou a fuga térmica. Aqui já tem um de magnitude moderada, foi um incêndio que demorou muito tempo a apagar, os bombeiros entraram com extintores de pó químico, também não conseguiram, entraram com água, mas o que aconteceu? Toda vez que eles extinguiam as chamas, eles não eliminavam a fuga térmica, então as baterias estavam ali, as células, elas continuavam aquecendo e daqui a pouco voltavam a ter ignição. Então a gente tem relatos de alguns incêndios que demoraram horas para apagar, teve um veículo da Tesla que demorou até 30 horas, isso nos assustava muito. Por isso, a gente estudar e aprender como lidar com esse tipo de incêndio. Aqui já temos de magnitude alta, um incêndio de ônibus. Veja a quantidade de fumaça que ele acaba produzindo. Lembrando, a gente já tem os materiais de combustão normal do ônibus. Acrescido a isso, a gente tem mais as baterias de lítio. Esse, apesar de a gente utilizar uma bateria de pequeno porte, pelo fato de estar confinado, e esse é o grande problema, você ter o confinamento desse material, ele acaba transformando de magnitude alta, ou seja, os danos causados são muito altos, a pessoa acabou falecendo. Depois de ver esse vídeo, acho que a maioria fica com medo de entrar no elevador quando alguém está com a bateria, né? É chinês espirrando, pessoa com bateria no elevador e 2 brasileiros na moto. É o terror nosso.
Aqui já é um dos testes, né, para a gente entender melhor esse comportamento. Foi um teste que nós fizemos a perfuração da bateria, ou seja, o extraímos mecânico dela. Ela entrou em fuga térmica. Repararam que ela começou já a soltar fragmentos? Que essa bateria, as células dela não tem válvula de alívio, então, como ela não tem válvula de alívio, ele vai aumentar a temperatura, os gases vão, né, se acumulando ali dentro, aumenta a pressão e acaba explodindo. Então, a gente tem pequenas explosões. Como já tem chama, o gás, uma vez que ele é liberado, ele também pega fogo. E vai arremessando fragmentos incandescentes. Por isso que aquela versão inicial da norma de São Paulo, foi botada em consulta pública, colocava em distância de até 5 metros as baterias, justamente por causa desse efeito. À primeira vista, para nós, surgiu a questão da manta, estudamos a questão da manta, parecia a solução milagrosa, né, para o caso dos veículos elétricos, só que ela tem um problema. Uma vez que eu uso a manta e eu vou abafar esse incêndio, eu acabo com as chamas, correto? Para um veículo a combustão, está tranquilo, eu não vou ter reignição. Agora, para um veículo com a bateria de lítio, eu eliminei a fuga térmica? Não. As células lá dentro continuam na temperatura elevada e produzindo gases. O que vai acontecer com esses gases aqui embaixo dessa manta? Vão formar um bolsão, daqui a pouco elas vão começar a escapar, se encontrarem uma fonte de ignição, vai retroceder até a origem e vai causar uma pequena explosão. Então, desses estudos que nós fizemos, a gente viu que a manta é muito útil para veículos a combustão comum, ou no caso de eu apaguei o incêndio do veículo elétrico, teoricamente está controlado. Na hora de eu remover ele para um pátio, eu coloco a manta para me precaver numa reignição quando ele está em cima da plataforma. E mesmo quando ele está no pátio, tem que ficar de quarentena com a manta para protegê-lo, para que não tenha reignição e passe a propagar incêndio para o restante do pátio todo. Reparem aqui. Ele estava produzindo gases, não tinha chama, de repente teve uma fonte de ignição e houve uma pequena explosão. Então, esse é um fenômeno comum que pode acontecer com os veículos eletrificados. Esse é um caso que aconteceu com um veículo híbrido lá em São Paulo. Reparem, fragmentos arremessados à distância, indicando a explosão. Mesma coisa do portão. Outro fenômeno comum, né, dos veículos elétricos. Aqui em carga, começou a ter fuga térmica. Começou a fazer fumaça, já está indicando que é sinal de que é irreversível. Ele vai entrar em fuga térmica, né? Se vai, quando vai? Libera gases, esses gases formam chamas como se fossem jatos. Daí é um fenômeno chamado de jet fire, ou jet flame. E daí ele vai propagar incêndio para materiais de combustão que estejam próximos, como, por exemplo, esse outro veículo. E a característica dele, como eu falei, o incêndio ele se desenvolve muito rápido. Começou a passar fogo para o caminhão. Daqui a pouco o caminhão vai perder o seu freio de estacionamento e daí ele pode levar incêndio para outros locais. Mais uma vez, a questão do jet fire, só que na bateria de um porte maior. Aí vocês podem estar achando que eu sou contra veículo elétrico, né? Que eu estou apresentando aqui. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu tenho, inclusive, um veículo híbrido, uma bicicleta elétrica. Tem tração elétrica e tração animal. Nós, mesmo, no Corpo de Bombeiro, nós estamos adquirindo 7 veículos elétricos já para usar no transporte de tropa. 100% elétrico, inclusive. A questão toda é, a gente precisa conhecer melhor esse risco para poder lidar melhor com ele, principalmente na parte de segurança contra incêndio, né? E no nosso caso também, dos acidentes. Todo mundo aqui tem uma bateria de celular em casa, não tem? É uma bateria de lítio. Qual a diferença no risco para essa bateria aqui? A quantidade de energia. Aí eu pergunto aos senhores, alguém aqui coloca o celular embaixo do travesseiro quando vai dormir? Bota ele para carregar, inclusive, embaixo do travesseiro? Não precisa responder, não. Quem nunca fez isso?
seja, o risco de você ter a fuga térmica é o mesmo. Só que nós já estamos acostumados com o celular. O veículo mesmo a combustão, também ele tem risco. Você tem lá 50 litros, 40 litros de combustível líquido, que no caso de um acidente, se você estiver muito rápido, você pode romper aquele tanque, esparramar combustível e também causar incêndio. Só que nós já estamos acostumados com isso. Outro fenômeno comum é a grande quantidade de fumaça produzida. Aqui nós pegamos um pack daquele de bateria de caminhão, perfuramos ele para testar, e aí forma essa grande quantidade de fumaça. Dentro dessa fumaça aí tem muito gás carbônico, que ele produz normalmente para ele estar com a bateria mais descarregada, só que à medida que a carga aumenta, ele vai aumentando a quantidade de hidrogênio que ele produz, que é o gás inflamável. Agora, além do hidrogênio que é inflamável, ele produz um outro gás, que é o ácido fluorídrico, que é um gás tóxico e corrosivo. Vocês vão perguntar, por que essa bateria não pegou fogo? Repararam que aquela menorzinha pegou fogo mais rápido e essa aqui não pegou fogo? Tem uma diferença química das duas. A gente viu que, dependendo da quantidade de carga ou da diferença química entre elas, eu vou ter algumas que são mais reativas e outras menos reativas. Aquela anterior que eu mostrei que estava dando pequenos fragmentos, ela é uma bateria de lítio, manganês, cobalto. Essa é uma bateria de lítio, ferro fosfato. Essa bateria para pegar fogo, depois a gente teve que vir aqui e colocar contato com a chama. Então, como ele estava produzindo hidrogênio com contato com a chama, iniciou-se o incêndio. Então, a gente viu essa questão de diferença do tipo da bateria, algumas mais reativas que as outras, e também a quantidade de carga. Se eu pego uma bateria com menos de 30% de carga, dificilmente ela vai entrar em fuga térmica e causar um incêndio. Então, aquele caso de quem vai carregar a bateria em casa, da bicicleta elétrica, se estiver descarregada, pode subir pelo elevador tranquilo. Agora, se estiver carregada, eu aconselho descer pela escada. O ácido fluorídrico, como eu falei, ele é corrosivo, ele pode causar queimaduras químicas, às vezes até de terceiro grau, só que ele, apesar de ser muito corrosivo, ele é um ácido fraco. Inicialmente você não vai sentir nada, mas depois de um tempo ele vai começar a agir. Contato com os olhos, a mesma coisa, a mesma lesão que ele vai causar na pele, ele causa nos olhos, podendo causar até cegueira. Se respirar, que é o pior, ele vai causar essas mesmas queimaduras no seu trato respiratório, podendo até causar um edema de pulmão, você morrer afogado no próprio líquido. E ingestão, que é o caso menos comum, né? Dificilmente alguém vai sair de boca aberta no meio do incêndio, botando fumaça para dentro. Alguns casos aqui, colapso estrutural, essa chama que a gente viu, se ela estiver próximo de um pilar, ela pode provocar a destruição daquele pilar e causar um colapso estrutural de edificações. Esse foi um incêndio que aconteceu, foi lá, deixa eu voltar aqui, no Reino Unido, era um estacionamento, esse estacionamento, o incêndio não começou no veículo elétrico, só que todos os bombeiros falam, né, que quando atingiu os veículos elétricos, ele ganhou proporções muito grandes e ficou incontrolável. Caso aqui no Brasil, colapso estrutural de um incêndio de uma residência, que chama muita atenção nossa sempre é a quantidade de água que é usada para combater o incêndio nesses veículos. A bateria de lítio exige uma quantidade de água muito grande, porque o que a gente viu dos agentes extintores que são mais eficientes é realmente a água, só que eu tenho que trabalhar de forma diferente, eu apago as chamas e depois câmera térmica controlando a temperatura, passou de 60 graus, volta a resfriar. Então tem que fazer isso até eliminar a fuga térmica. Por isso que ele vai gastar muita água. A gente gasta uma média de 1.000 litros de água para cada quilowatt da bateria. O caso da reignição, combater o incêndio, apagar as chamas, teoricamente controlar, na hora que levou para o pátio, lá no pátio, sofreu reignição e passou para o restante do pátio todo. Por isso que a gente fala que veículo elétrico, uma vez removido, tem que ficar em quarentena durante um certo tempo, de preferência com a manta cobrindo ele. Bom, então uma vez que a gente estudou isso tudo, as ações nossas, que eu falei, aqui no CDMES, a gente teve essa comissão que foi designada pelo comandante-geral, Coronel Cerqueira, que está aqui conosco hoje. Nacionalmente também foi montado um comitê dentro da Liga Bom. A Liga Bom é a Liga Nacional de Bombeiros, que envolve todos os comandantes gerais, para estudar esse mesmo fenômeno e propor medidas de prevenção aos incêndios, daí a questão da norma técnica,
e medidas para atuar no caso das emergências, seja no incêndio, seja em acidente automobilístico. Então, daí nasceu, né, algumas normas, também atuando em conjunto com a BNT, lá dentro do CB24. Então, nasceram algumas normas, dentre elas as normas sobre a questão das estações de carregamento, da forma da instalação elétrica das estações de carregamento, dentro da BNT, e mais a diretriz nacional. Então, para isso, a gente fez as visitas técnicas, começando aqui no próprio Espírito Santo, no Porto, em alguns galpões de logística que armazenavam os veículos elétricos. Está aqui, junto com a Comissão Nacional, começamos a visitar os locais iguais, locais que fabricam bateria, no caso da Moura, fazendo os testes de combate a incêndio, entendendo como que eles armazenam essas baterias, fazendo teste de queima só da própria bateria, ou queima de veículos. Inicialmente a gente teve uma dificuldade para conseguir veículos elétricos realmente, porque as montadoras falavam assim, nosso carro não pega fogo. Então tá, me dá um aí para testar. Aí ninguém queria. Quem forneceu no critério de, não pode divulgar, tem que ter aqui a confidencialidade das ações. Então, muitos dos testes que a gente fez, a gente não pôde registrar em foto. A Volkswagen ela permitiu isso. Então, inicialmente, o que a gente fazia? Pegava um veículo comum, colocava a bateria lá dentro para simular como se fosse o incêndio no veículo eletrificado. Mas com a Volkswagen a gente conseguiu fazer esse teste e vimos aqui o comportamento. Vai ter uma detonação aqui embaixo para romper a bateria e rapidamente ela entra em fuga térmica. A partir daí, as ações de combate, como fazer para combater esse incêndio. Isso foi feito para mudar procedimento operacional padrão durante as ações de emergência, seja para combate a incêndio, seja para desencarcerar. Uma das vantagens que o veículo eletrificado tem é que, para proteger a bateria da questão do estresse mecânico, de impactos mecânicos, o compartimento de passageiros é reforçado. Então, ele também protege o passageiro no caso de impacto. Só que, para nós, isso também é uma coisa ruim. Porque na hora que eu vou ter que cortar a lata para desencarcerar quem ficou preso, a estrutura é reforçada. Resistente para fazer os cortes e hoje eu não tenho cabeamento, né, de alta tensão passando. Então, mais visitas que foram feitas em São Paulo. Aqui representa o procedimento operacional padrão, que a gente tem que mudar. A primeira coisa, mesmo em ambiente aberto, a gente precisa de proteção respiratória por causa dos gases tóxicos gerados. Calma que daqui a pouco já chega da parte da norma, tá? Já está chegando. Se vocês quiserem aqui só por causa da norma. Aqui foi o teste usando a Moranta, tentando fazer a simulação do veículo eletrificado. Como é um veículo comum, doou-se a bateria em fuga térmica dentro. Então, reparem ali no que eu falei em relação à questão da posição dos gases. Ela tem o vazamento. Além disso, o que foi feito? Lá em São Paulo foi construído um laboratório para testar realmente o comportamento desses incêndios em garagens. Então, construíram lá o modelo de uma garagem, contendo ali dentro sistemas de combate a incêndio, sistemas preventivos como detecção e alarme, mais sprinkler e mais controle de fumaça. Foram feitos alguns ensaios, testando com veículos a combustão, primeiramente. Então, aqui o veículo a combustão, iniciou-se o incêndio nele e aguardou para ver o que aconteceu. Então, disparou o alarme e daqui a pouco o sprinkler entra em funcionamento. Então, o sprinkler já entrou em funcionamento, chama de extintas. Houve pouco tempo para testes, e aí, quando fomos testar os veículos eletrificados, o primeiro não quis pegar fogo. Então, não conseguiram estudar bem ainda a parte dos veículos elétricos. Mas algumas conclusões que foram tiradas de todos os testes feitos é que, primeiramente, o problema não é apenas os veículos eletrificados. O veículo moderno, de uma forma geral, ele é um problema, porque identificou-se que a carga de incêndio desses veículos é maior.
Então, quando a gente compara com o veículo da década de 70, a gente tem muito mais plástico, seja no para-choque, no para-lama, em acessórios, no painel interno, no revestimento interno do carro, que aumentou a carga de incêndio desses veículos. Então, quando a gente comparava as garagens, né, com a norma existente atualmente, a gente viu que ela está desatualizada. Então, é necessário já atualizar o sistema de proteção contra incêndio para garagens, simplesmente por causa dos próprios veículos modernos, e não apenas por causa dos veículos eletrificados. Os veículos eletrificados eles acabaram colocando um elemento a mais nessa equação, que é a bateria de lítio. O peso também aumentou. Então, como o peso do veículo aumentou, porque a gente está tendo veículos cada vez maiores, associado ao fato de ter mais materiais de combustível, a carga de incêndio continua sendo maior ainda. E aí entrou esse outro elemento, que é a bateria de lítio dentro da edificação. Então, em função disso, a gente teve alguns resultados. O que chegou-se a concluir? Eu preciso de ter sistema de combate automático, como é o caso do sprinkler, das garagens, detecção automática de incêndio, juntamente com alarme, para que as pessoas consigam abandonar rapidamente a edificação, já que esse incêndio agora ele está tendo uma carga de incêndio maior e se desenvolvendo mais rapidamente do que era no passado. E, além disso, como a gente tem uma quantidade de fumaça muito grande, sistema de controle de fumaça, sistema de extração mecânica de fumaça, para dar segurança para as pessoas da edificação saírem com segurança. A prioridade número 1, na hora de elaborar essa diretriz nacional, foi exatamente proteger vidas dentro de edificações. E aí veio essa diretriz ela foi aprovada na reunião que aconteceu no início do ano passado no Ceará, dentro do Congresso Nacional de Bombeiros. Houve a reunião da Liga Bom, o nosso comandante estava presente lá, foi apresentada essa minuta, a minuta ela foi debatida, foram feitas algumas correções, aprovada então essa versão final, que foi publicada agora no final do mês, que acho que a maioria já teve acesso a ela. Vamos então, o que vem prevendo essa diretriz? A diretriz vem colocando algumas regras gerais para locais que tenham abastecimento, pontos de abastecimento de veículos elétricos, estações. Dentre as regras gerais, a gente tem aqui a exigência de um responsável técnico que venha atender normas da ABNT, a 5410, que já era obrigatória para instalações de baixa tensão, entrou-se agora a 17019, que fala sobre a instalação elétrica das estações de carregamento. E esse profissional que vai fazer a avaliação dessa edificação, ele tem que emitir lá seu documento de responsabilidade técnica, seja uma ART, seja uma ART ou documento do Conselhos Técnicos. Então, ele vai ter que fazer essa análise, porque nessa fase aqui ele trabalha a parte preventiva, ele está trabalhando a possibilidade de incêndio na instalação elétrica, nem no veículo. Então, a gente tem a possibilidade de incêndio no veículo e a possibilidade de incêndio na própria instalação. Então, primeiramente, é necessário avaliar se aquela edificação ela tem condições técnicas de receber um incremento de carga elétrica, se sim, como fazer corretamente para um profissional devidamente qualificado. Ele vai usar estações que sigam a NBR 61851, que é os requisitos gerais. Dentro dessas estações, nas edificações, identificou-se que o modelo 1 e 2 não seria recomendado, então só se aceita em edificações os modelos 3 e 4, que são estações que conversam com o BMS do automóvel, para ter uma redundância de segurança no caso de ter uma anomalia térmica. Então, ocorrendo a anomalia térmica, eu já tenho o próprio BMS do veículo para tentar, né, controlar a elevação da temperatura, mas também existe agora a própria estação. Então, por isso, esses dois modelos aqui em edificações, eles não foram aceitos, porque eu não tenho essa conversa, seja porque é ligação direta, ou seja porque tem um componente ali que também não faz essa comunicação com o BMS, fica apenas a carga do BMS do automóvel. Outra exigência é o distanciamento da vaga do veículo que tem uma estação de recarga para a rota de saída. Então, locais que mantêm uma única rota de saída, eu preciso ter um afastamento de pelo menos 5 metros dessa rota. Esse afastamento é contado da vaga do veículo e não da estação de carregamento. Porque aqui o risco é o veículo entrar em fuga térmica e ter aquele jato de chama mais a fumaça obstruindo a saída. Para cada estação de carregamento é necessário ter um ponto de desligamento manual. Essas estações 3 e 4, elas têm esses pontos de desligamento, algumas são na própria estação, outras você pode colocar esse ponto distante da edificação.
Nesse caso, ele não pode ficar mais do que 5 metros da própria estação. Então, se eu for colocar 4 vagas para estações de carregamento de veículos elétricos, eu tenho que ter aqui para cada estação um ponto de ligamento, e o ponto de ligamento não mais do que 5 metros da estação de carregamento, com sua devida identificação. E, além disso, se eu tenho mais de uma vaga aqui, eu vou precisar ter, próximo da entrada, né, desse pavimento, um único ponto de ligamento de todas as estações ao mesmo tempo. Além disso, lá no quadro de distribuição de energia, para cada carregador é necessário ter um dispositivo de proteção, que é o seu disjuntor específico devidamente identificado. Então, a diretriz também vem prevendo a questão da sinalização da vaga que você vai ter em estação de carregamento. Ainda não tem uma padronização com relação a essa questão da sinalização, a gente simplesmente vem pedindo que esteja sinalizado tanto a vaga quanto, né, o ponto de desligamento dela. E lá no quadro de energia também a identificação do disjuntor, né, para que, no caso de incêndio, quem vai adotar as ações de incêndio vai desligá-lo, para evitar riscos futuros. Então, regra geral, agora passando para garagens externas. A regra ela tentou ser mais simples para garagens externas, para quê? Para estimular os pontos de carregamento fora da edificação, e não dentro da edificação. A gente vai ver que para dentro da edificação é um pouquinho mais severa. Além das regras gerais, ele vai ter mais exigência. Agora, para a garagem externa, mantém-se as regras gerais e admite-se aí os tipos 1 e 2. Então, enquanto eu não aceito 1 e 2 dentro da edificação, fora de uma edificação, em área descoberta, já é aceito os modelos tipo 1 e 2. E se for adotado o tipo 1 e 2, o responsável técnico vai ter que fazer uma proteção de intempéries desses equipamentos. Deverão atender as exigências gerais, que já foi aplicado, naquilo que for aplicável ao caso. Por exemplo, se você tem uma garagem externa e não tem questão de rota de fuga, porque é tudo aberto, não faz sentido você falar em afastamento de rota de fuga ou ponto de ligamento na entrada da edificação. Garagens externas que tenham lá algum tanque de líquido combustível ou central de gás, tem que atender norma específica. No caso aqui do bombeiro, a NT 18, em suas partes, 1 e 3. Passando agora para as edificações novas, e aí vem a grande pergunta que sempre faz: o que são edificações novas? Ele traz a diferença entre edificações novas e edificações existentes. Qual que é o grande diferencial aqui? Para essa norma, edificação nova é aquela que o projeto vai dar entrada aqui no CAT após a vigência da norma. Então, os projetos que estão tramitando e as edificações que já foram construídas são considerados edificações existentes. Agora, os projetos que foram dar entrada após o período de vigência dessa norma, a gente vai publicar, ele vai dar ainda 180 dias para entrar em vigor. Então, esses projetos que entrarem até 180 dias da publicação da norma consideram edificações existentes. Então, entrando em edificações novas, com área maior que 900 metros quadrados e altura maior que 9 metros, são aquelas enquadradas em projeto técnico, eu vou ter as exigências de sistemas preventivos fixos, como chuveiro automático, detecção de incêndio e extração de fumaça. Justamente porque a gente precisa ter combate automático e rápido para evitar que o incêndio ganhe grandes proporções e que dê tempo, pelo menos, do bombeiro chegar lá e fazer o combate, caso o sistema não seja capaz de extinguir o incêndio. Detecção automática de incêndio para que a população seja avisada rapidamente no princípio de incêndio e evacue, né, com segurança aquela edificação. E extração de fumaça para evitar a contaminação tanto das rotas de fuga quanto internamente na edificação e todos consigam sair com segurança. O sprinkler, o modelo exigido é para risco ordinário 2 e com chuveiro de resposta rápida. Um detalhe, né? Se aquela edificação ela não tem exigência de sprinkler por si só, o sistema ele vai ser calculado com base no risco ordinário 2, porém, tempo de combate apenas 30 minutos, se a gente for na norma 60, não sabe? Daria um volume dobrado, então é 30 minutos. E ainda eu não preciso somar a reserva técnica para o do SHP com o do SPK.
se eu não tenho a obrigatoriedade daquela edificação já ter sprinkler. Vou pegar um caso, ó, uma edificação comercial com mais de 30 metros já tem a obrigatoriedade de ter sprinkler, então segue a regra na plenitude. Uma edificação residencial com mais de 900 metros quadrados, a gente não tem exigência de sprinkler. A partir de agora vai ter na própria garagem. Então tem que instalar sprinkler só na garagem. Como? Risco ordinário 2, não precisa somar os dois volumes do SHP e do SPK, e o tempo para calcular o reservatório, a reserva técnica, de apenas 30 minutos. Ok? Aí eu vou instalar o sprinkler na garagem. Só naquele ponto onde eu tenho carregamento, eu pego todo o garagem. A partir do momento que eu tenho carregamento. Essa regra do sprinkler ela vale para qualquer garagem, independente de ponto de carregamento ou não. Lembra que eu falei aqui que o problema que a gente viu estudando isso aí é que meu problema hoje não é só o veículo elétrico. O veículo a combustão também. A gente viu que as exigências estão defasadas. Então, para qualquer garagem agora, ela vai ter essa exigência de sprinkler. Para a garagem inteira. E é só a garagem, no caso do residencial, que não tem exigência do SPK. Ok? O sistema de controle de fumaça, ele vai ser adotado com uma restrição para 10 trocas de volume de ar. Se a gente for olhar na norma, exigiria 30, né? Então, se aceitou-se com 10 trocas, viu que seria o suficiente aí. Caso o pavimento da edificação onde houver ocupações com garagem seja dotado de ventilação natural com abertura de 50% em todas as fachadas, aí, nesse caso, o sistema de controle de fumaça vai ser dispensado. Um outro ponto também que foi bem debatido é a questão da segurança estrutural. Nas garagens, independente do que vem previsto lá na NT09, o tempo mínimo vai ser de pelo menos 120 minutos. E não haverá isenções ou reduções desse TRRF, mesmo que a NT09 venha prevendo lá que possa ter isenções. Justamente por causa de prever a questão do colapso estrutural, que é muito grande. Já para as edificações existentes, aí, nesse caso, são apenas as que tenham o sistema de carregamento. Por que a gente colocou isso aí? Tentando preservar a questão do direito adquirido. Né? Não mudou a regra, o contrato continua mesmo conosco. Ele usa garagem sem abastecimento, foi o que foi aprovado no projeto, segue o projeto. Agora, ele resolveu colocar um ponto de carregamento lá dentro, ou seja, aumentou o risco. Agora. Então, se ele aumentou o risco, ele mudou o contrato. Mudou o contrato, então vem assinar um novo contrato conosco. Vai ter que mudar o projeto. E, nesse caso, vai ter que prever chuveiro automático e detecção de incêndio. O chuveiro automático admite apenas uma malha interligada ao próprio SHP. Não precisa mudar a bomba, não precisa mudar o reservatório. Então, basta interligar o próprio SHP. Então, respeitando a questão estrutural da edificação, por quê? Se eu for calcular o reservatório, vamos ter aí de 45 metros cúbicos a 90 metros cúbicos a mais. A estrutura suporta? A maioria, quase 100%, vai ser não. Então, respeitando essa questão estrutural das edificações, para as edificações existentes, apenas a malha vai ser aceita. Essa malha para quê? Para que eu consiga resfriar esse incêndio, controlar ele, rebater a fumaça. A água é muito eficiente para rebater aquela fumaça tóxica. Então, ao mesmo tempo que eu resfrio o incêndio e controlo para dar tempo à chegada de uma equipe nossa, eu ainda consigo rebater a fumaça e deixar uma via de fuga mais segura. Então, melhora a segurança da edificação. E a detecção de incêndio. Repare que eu estou falando de detecção de incêndio, estou falando de detecção de fumaça. Seria bom ter detector de fumaça, correto? Só que o que acontece se eu botar um detector de fumaça em uma garagem, no sistema convencional que existe nas edificações? Vai disparar o tempo todo quando um carro passar, né, um carro mal regulado, liberando fumaça negra ali, e vai dar um falso alarme. O que o síndico vai fazer? Vai lá e vai desligar o alarme de vez. Então, o ideal seria detector de fumaça, mas, na verdade, o ideal seria um detector utilizando câmera térmica, para monitorar a temperatura da bateria para ver se passa de 60 graus ou não. Em armazenamento, por exemplo, aquela indústria da Moura, ela usa o sistema de alarme com câmera térmica. Toda vez que passa de 60 graus, eles acionam a brigada para poder fazer a avaliação, para, com câmeras individualizadas, verificar se aquela bateria está passando de 60 graus, chegando aos 90, se é necessário fazer alguma ação emergencial ou não.
Além disso, né, é necessário o responsável técnico da edificação fazer gerenciamento de risco para saber se é necessário instalar mais alguma medida ou não, e obedecer a questão dos NBRs, que a gente já falou que é a regra geral, que já segue ali a 5410 da instalação elétrica de baixa tensão e a 17019 das estações de carregamento. Disposições gerais. Aqui a gente está falando da questão da transição, porque nessas edificações existentes pode ser que o teto da edificação é muito baixo, tem muitas instalações ali, eu não consigo instalar o sprinkler, porque a altura não me permite, ou algum outro impedimento técnico. Então, nesse caso, o responsável técnico, na hora que ele apresenta o projeto de modificação, ele vai ter que apresentar essas justificativas técnicas para solicitar a dispensa daquele sistema. E aí propor uma outra medida, seja o projeto de desempenho, seja por teste prático de desenho em escala real, sejam em normas internacionais reconhecidas. E aí o nosso penúltimo slide aqui é a questão do prazo, né? O que a gente pretende fazer para dar prazo para entrar em vigor. A regra, uma vez que a gente publicar a norma, lembrando, a gente ainda tem que minutar a nossa própria norma, isso aqui é apenas a diretriz, é o nosso norte, a gente vai minutar essa norma, colocar ela em consulta pública e depois de ouvir todas as sugestões, né, construindo aqui em conjunto essa norma, a gente vai publicá-la. Uma vez publicada, eu vou dar ainda 180 dias para que os novos projetos entrem, ou seja, que entrar dentro de 180 dias ainda vão seguir como sendo edificações existentes. E aquelas edificações que já são existentes para adequação, a gente está aqui propondo um prazo de 3 anos, que é o prazo de vigência do alvará de edificações residenciais. Ou seja, as edificações que mudaram agora, elas vão ter até 3 anos para poder se adequarem. Encerro aqui a minha fala, agradeço a todos aí a atenção, a paciência, né, por ter ouvido esse tempo todo. Sugestões vão poder ser dadas através desse e-mail, que é o e-mail do CAT. Vou passar agora a palavra ao nosso comandante-geral. Perguntas primeiro? Não dá para todo mundo falar, mas são duas perguntas que eu queria fazer. Brida, me faz favor, controla o microfone, porque como a gente está transmitindo na internet, as perguntas precisam ser feitas também via microfone, para que quem está em casa consiga ouvir. Coronel, primeiro, desculpa, né? Bom dia, meu nome é Derval Valério, sou vice-presidente do CIPS, presidente do nosso departamento do Jandaias. Essas regras também vão valer para os prédios comerciais, que eu tenho alvará que tem validade para 1 ano só. Eu vou ter que cumprir isso anualmente também. As regras propostas aqui é regra para todas as edificações. Essa regra ela vem justamente para atender a questão da proteção à vida. As pessoas que frequentam edificações, sejam elas residenciais, sejam elas comerciais. O que ela não vai abranger nesse primeiro momento é armazenamento. No local de armazenamento tem um risco mais elevado, essa norma não está abrangendo isso aí. As demais, sim. E aí a gente tem a diferença de edificações com mais de 900 metros quadrados, aquelas classificadas em projeto técnico, que eu tenho as exigências de sistemas fixos, como é o caso do sprinkler e o caso da detecção de incêndio. Mas eu tenho as edificações com menos de 900 metros quadrados, menos 90 de altura. E aí ficam só as regras gerais em relação à estação de carregamento. Teria como a gente fazer? Não teria como nós estendermos os prédios comerciais para 3 anos também? 3 anos é grande custo. 3 anos é para todos, não é só o comercial, não. Então, o comercial também vai ter um prazo de 3 anos para poder se adequar a essa nova regra. Não, mas que depois o alvará anual. Calma aí, que esse é outro ponto. Eu não estou mais no CAT, aí você tem que discutir com o doutor, a gente vai montar a comissão para a questão do prazo dos alvarás. Pode mandar, ó. Oi? Todas essas sugestões pode mandar para a gente vai conversar. A norma não vai ser publicada antes de ter uma consulta. E você também vai estar discutindo a questão do veículo identificado. Então, prazo de alvará, a gente pode discutir em outro momento, né? Mas manda sugestão para ele. Cobra dele, não cobra de mim, não, da terra não. Mais uma pergunta? Cuidado aqui.
Bom dia, Eugélica, projetista. Como usuário do sistema, quando eu vou morar numa edificação adaptada, que ela é existente, recebeu essa adaptação, qual é o risco maior que eu vou estar correndo utilizando essa edificação que foi adaptada e não uma pronta para o carro elétrico? Tem ideia? O Paulo ele sempre fala uma coisa muito importante, questão de segurança, né? O que a gente considera como algo sendo seguro? Qual o nosso padrão de segurança? Primeiramente, algo seguro é algo que a gente entende que é um risco aceitável, né? Que não tem risco. Aí eu cito o exemplo de viajar de avião. Viajar de avião é seguro? A gente considera que é seguro, tanto que todo mundo viaja de avião e ele é homologado pelas autoridades. Né? A gente assume que é um risco aceitável. Existe o risco de queda? Existe. Só que se eu sigo regras de construção de equipamentos do próprio avião, treinamento de quem faz, né, quem vai pilotar o próprio avião, mais treinamento de quem faz as manutenções do avião, aeroportos construídos conforme padrões de pista. Então, isso tudo a gente avalia como sendo seguro, seguindo esses padrões. Mas, mesmo assim, existem fatores adversos que podem causar um acidente aéreo. A mesma coisa com o automóvel. Se eu dirigir um automóvel dentro da velocidade de segurança da via, teoricamente eu estou seguro. Mas isso não impede que o motorista bêbado venha e colida contra o meu automóvel. Então, ainda assim, eu estou sujeito ao risco. A mesma coisa em relação às edificações. E aí, né, para considerar algo seguro, qual o padrão de exigência que eu vou fazer? No caso do automóvel, o meu automóvel ele tem controle de estabilidade, controle de tração, barra de proteção na lateral, tem 6 airbags, ele tem freio a disco nas 4 rodas com ABS. Agora todos os veículos têm isso. E esse é o padrão que eu tenho aceitável. Só que se eu for exigir esse padrão para todo mundo, eu elevo demais o nível de exigência, isso vai ter impactos financeiros, e a gente sabe que a gente vive num país em que a questão financeira ela é muito forte, principalmente quando eu comparo com o padrão de país desenvolvido. Agora, além disso, né, da edificação que a gente está tratando, edificações já existentes, tem um sistema mesmo aqui, de controle de fumaça. Quantidade de veículos é por metro quadrado. As edificações existentes, você é projetista, eu vou conseguir instalar dutos de extração de fumaça para ela? Então, por isso que não está sendo exigido. Ele vai estar, então, no nível de segurança abaixo da edificação nova? Felizmente vai. Então, a gente tem que ter ciência disso. Então, esse debate que a gente vem trazer é, primeiramente, para que todo mundo conheça os riscos associados ao veículo eletrificado, né, e, a partir daí, cada um tome sua decisão. Se vai autorizar ou não, dentro da sua edificação, que tenha essas estações de carregamento. Uma coisa que a gente discutiu aqui foi, durante esse trabalho, os veículos a combustão, ninguém leva a estação de recarga dele para dentro da edificação, né? Ninguém leva um posto de combustível para dentro da edificação. Por quê? Porque entenderam que não era um risco aceitável. Agora, nós estamos levando a nossa estação de carregamento para dentro da edificação. Qual que é a recomendação que a gente faz? A estação de carregamento que coloca na área externa. Por isso que a regra é mais simples para a área externa. E esse é o incentivo. Agora, não é porque você não vai ter estação de carregamento que não tem o risco. A bateria por si só é um risco. Se o incêndio começa com o veículo a combustão, pode passar para a bateria e a partir daí o incêndio escala. Ok? Oi. Fazer uma pergunta aí? Vamos terminando aqui. Depois a gente passa lá, uma de cada vez. Manuel, nós estamos online com 181 pessoas, são muitas perguntas. Eu selecionei aqui algumas para fazer. O iPhone perguntou aqui, prédios A2 que não tem hidrante, porque tem menos de 1.200 metros quadrados, ou comerciais com menos de 930 metros quadrados, e instale esse sistema. Como faremos com a questão da rede de SPK, uma vez que não tem RTI? Boa pergunta. Isso a gente não tinha pensado. Agora, provavelmente o que vai acontecer, como ele não tem exigência SHP, também não vai ter exigência SPK. Ele não vai conseguir se adequar a essa condição, por questões estruturais. Anota aí, Ilmão, por favor.
A gente não está lidando com o problema de bicicleta. Bicicleta já é um outro problema. Por favor, leva ali para aquele senhor que está ali de óculos e... Aqui, por favor. A respeito dos condomínios, a questão de incêndio ali, é indicado as pessoas fazerem o combate inicial ali, como estão acostumadas, né, ou a orientação específica para mitigar o risco ali, nem no caso do risco biológico que o senhor mencionou aí, nem tentar fazer essa questão de tentar mitigar o risco maior de incêndio, né? De tentar ajudar, chega até o extintor e vai tentar apagar, mas o risco biológico que o senhor mencionou aí, de repente, pode causar um dano maior à vida para as pessoas que podem estar tentando mitigar o risco. Obrigado. A nossa recomendação, nesse caso, se o incêndio está começando a veículo eletrificado, é não fazer o combate. Primeiramente, o extintor de incêndio, mesmo que você use o extintor próprio com a bateria de lítio, você não vai conseguir se aproximar do veículo para poder combater o incêndio. Então, a recomendação é adote as medidas de evacuação da edificação para que as pessoas, né, consigam sair com segurança. Não faça o combate, você pode ser lesionado ou por causa do jato de chama ou por causa dos gases tóxicos. Bom dia a todos e a todos. Quero, nesse momento, primeiro, cumprimentar e parabenizar o Corpo de Bombeiros, principalmente do Estado do Espírito Santo, pelo excelente trabalho que está realizando. Para quem não conhece, eu sou atual presidente do CRED, Conselho Regional de Engenharia e Economia. Quero cumprimentar, inclusive, nosso presidente, nosso coordenador, né, da Câmara Especializada do CRED Espírito Santo, presidente da Associação dos Gerencistas do Estado do Espírito Santo, da ABEC, né, da Associação dos Dirigentes Civis, nosso diretor Kiko, que é especialista, ex-coordenador também da Câmara Especializada de Engenharia. Quero colocar o CREA à disposição do povo bombeiro. Nós já temos uma parceria fantástica, né? E que essa normatização ela vem exatamente para ficar e que há necessidade, sim, de algumas adequações e vai depender exatamente de vocês, profissionais, né, que são... que estão no dia a dia, para que a gente possa, de fato, adequar todas essas exigências. Então, eu gostaria de dizer que o CREA vai continuar presente, inclusive colocando recursos à disposição para treinamento para os nossos profissionais. E os profissionais de vocês também. Aqui eu quero, né, fazer essa referência ao comando, temos recursos para isso, e nós precisamos de atualização e aperfeiçoamento profissional. A anotação de responsabilidade técnica, o respeito às normas e leis em termos do exercício profissional serão cumpridos a risco a partir de agora. Nós entraremos a partir já do próximo mês com a fiscalização mutirão, né, em todos os condomínios da Grande Vitória e do interior do Estado, primeiramente de forma orientativa, depois educativa e depois punitiva, porque, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, se não mexer no bolso das pessoas, elas, por questões culturais, não tomam as decisões cabíveis. Então, nesse ponto, eu quero, mais uma vez, ao comando, né, colocar o CREA à disposição e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês fazem, juntamente com o CREA, e temos a missão maior nossa é defesa da sociedade. Então, fica aqui a nossa palavra do CREA Espírito Santo. Obrigado. Mais uma pergunta? Eduardo Casamari. Vai ver primeiro, né, Fernando? Boa tarde. Tá ligado, Fernando? Bom dia, Cláudio. Eu falei em nome da CETUR. O governo do Estado está com a previsão de mais compras de carros ônibus elétricos. Nós já temos alguns rodando na cidade. E nós temos uma preocupação muito grande nos terminais. Hoje nós temos 10 terminais de integração, onde esses ônibus param todos os dias nos horários. O risco que foi colocado é muito grande e o número de passageiros, de usuários nesses terminais também. Então, eu queria saber se tem alguma iniciativa para trabalhar em questão desse veículo elétrico
tanto nos terminais como nas garagens dos ônibus, onde tem um abastecimento. Eu vou pedir ajuda ao Breda, que o Breda ficou com essa parte de combate a incêndio, porque mais com a parte normativa. Vou tentar o Breda aqui agora. Em relação a incentivos, eu não conheço até o momento, mas a regra é a mesma para qualquer garagem. Não falou só de garagens judiciais. Você tem garagens criminais, de comércio, tudo mais. Então, a regra vai valer para Acho que a preocupação dele é mais no sentido do veículo em si, não é nem da ponte de carregamento. É do dia a dia do veículo. A questão de o dia a dia ele tem alguma anomalia ali dentro e por isso entrar em fuga térmica no terminal. Os ônibus têm a particularidade em relação à disposição das baterias. Geralmente elas estão no teto, né? Então esse é um atenuante, porque qualquer incêndio, a propagação da fumaça, né, ela vai se difundir mais rápido. E aí vai ter um problema um pouco menor em relação ao veículo assoalho, geralmente. E geralmente essas garagens, elas estão no pode coberto. Então, isso é um atenuante também. É uma coisa que tem que ser trabalhada futuramente, são planos de emergência, né, para esses lugares. Tem plano de evacuação, uma eventual situação de emergência, as pessoas consigam evacuar rapidamente esse local. Mas, como eu falei, né, tem um atenuante dessas baterias realmente estarem no teto, né, em locais abertos. Então, isso já ocorreu, já teve ocorrência em São Paulo, e não tiveram muita dificuldade para fazer combate. Vamos anotar mais esse ponto aí, é um ponto para trabalhar depois, que é caso específico. É bom essas sugestões. Assim, o objetivo dessa apresentação aqui hoje é justamente a gente ouvi-los, né? Porque tem coisas que nós não pensamos. E a gente precisa pensar também. E a ideia também da norma não ser muito restritiva, porque se você coloca muita exigência, como aconteceu no início, você inviabiliza completamente essa nova tecnologia. E assim, eu não tenho a menor dúvida de que a tecnologia ela vai evoluir para que ela mesma consiga resolver o problema. Tanto que o tipo da bateria já mudou. As baterias hoje são baterias mais seguras. São baterias que o risco dela ter uma fuga térmica é menor e causar um incêndio. Mas mesmo assim é bom essas sugestões, para a gente poder pensar nisso. Pedro? Bom dia. Meu nome é Júlio Vasconcelos, eu represento a Associação Capixaba de Engenharia Eletricista. Eu venho aqui colocar o ponto que, junto com a implementação dessas normas, é muito importante o papel do engenheiro eletricista. E antes do veículo, antes da bateria, está ali uma instalação, tanto individual quanto coletiva, que o profissional engenheiro eletricista ele contribui para fazer prevenção, tanto do incêndio, quanto dos acidentes, do choque elétrico, e com a importância do engenheiro eletricista, ele não pode ficar de fora desse conjunto aí de atividades que vem fazer prevenção. Então, nós colocamos à disposição para estar desenvolvendo, veio aí um grande papel nosso, devido a uma série de atividades que vão ser desenvolvidas, questão de alarme, questão de combate ao incêndio, questão das instalações elétricas, né, questão do volume de serviço que tem, tanto em novas edificações, quanto nas edificações antigas, que estão demandando muita instalação nos condomínios, né, nessas situações mais críticas aí que estão envolvidas, que é a questão dos espaços reduzidos, aí, espaços confinados. Né. Então, o engenheiro eletricista tem um papel muito grande no desenvolvimento e também outros profissionais não têm a qualificação necessária para estar fazendo as atividades que nós empenhamos. Então, é muito importante a fiscalização, que cada profissional possa fazer corretamente a sua atividade, né? O engenheiro eletricista, pela capacidade que ele tem, que ele possa assumir esse papel, que é muito trabalho que vai ter pela frente, para conseguir trazer segurança e conseguir implementar, ajudar a implementação da norma que está sendo colocada. Obrigado. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente está falando da regra geral, seguir as normas com relação à NBR 5410, que é a instalação de elétrico de baixa tensão, ter o profissional adequado ali para fazer
a avaliação, se a edificação ela suporta receber cargas adicionais, se a própria, começa já com a própria subestação da edificação, às vezes ela não comporta mais. Às vezes o problema na rede da edificação, é necessário refazer a rede, então tem que refazer o projeto elétrico da edificação. E isso não vai ser com qualquer pessoa. Você vai contratar um pedreiro para poder fazer esse serviço. É necessário ter o projeto. Bom dia, eu sou o Maicon, sou engenheiro eletricista e achei interessante a sua apresentação, que você finaliza dizendo ali que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Então, ao menos falando pelas instalações elétricas, a minha pergunta para os senhores é se nessa minuta, nessa norma, vocês tendem também a criar uma norma de inspeção dessas instalações elétricas do SAR, né? Ou seja, se os condomínios estão seguindo conforme essa diretriz que vocês vão colocar, as normas já impostas, porque eu entendo que não era necessário vocês virem para a população colocar que é importante seguir essas normas, porque já são normas existentes, normas até um pouco mais de 3 anos. E, via de regra, as instalações não estão seguindo essas normas nos dias de hoje. Então, eu queria entender de vocês como que vocês vão colocar essa inspeção para esses condomínios que não seguem, não estão seguindo, e se vão, de fato, né, colocar em prática, volto a dizer, relacionado às instalações elétricas, tá legal? 17019, 5410, NR10, a 5419, a 6185 que vocês citam na norma de vocês. Então, como que isso vai ficar? Se vai criar um paralelo, algo próximo, como é com o SPDA, né, os para-raios, e seria esse questionamento para vocês. Obrigado. Eu vou poder, deixa eu te responder em relação à questão das pessoas de edificações, mas assim, essa norma, por enquanto, a gente está trabalhando apenas a questão dos veículos eletrificados. Esse ponto nas garagens, o nosso foco principal foi esse nas edificações. Então, assim como em alguns sistemas igual a SPDA que a gente exige rotineiramente, nesse caso aqui, a previsão da exigência é apenas a instalação do ponto de carregamento. E, por sua vez, para poder fazer isso, você tem que avaliar o projeto de edificação todo. Mas, tratando a instalação elétrica de forma individualizada, nós não tratamos isso aqui. A gente discutiu já há muito tempo no CAT, a principal causa de incêndio acidental em uma edificação, ela é problema elétrico, fenômeno elétrico. Confere, Edu? Eu digo assim, enquanto causa acidental, não fator humano. E a gente, enquanto prevenção de incêndio, a gente não tem atuado muito nisso. A gente discutiu muito como fazer para cobrar essas inspeções normais. Mas creio que ainda não evoluiu muito relacionado a isso. Você pode ir. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Tenente Raul Gon, sou chefe de Centro de Atividades Técnicas, que é o centro responsável pela gestão da segurança contra incêndio no Estado do Espírito Santo. E coube ao meu setor justamente elaborar essa norma e depois colocar em consulta pública para que nós possamos alinhar todas as possibilidades. A gente sempre conversa que não há pessoa melhor para dar sugestão daquele que está executando, que está na ponta da linha. E as soluções geralmente vêm de lá. Então, a gente pode observar que nós tratamos de um tema complexo, específico, mas a gente não consegue abranger todas as possibilidades. Então, ouvindo todos os senhores, nós vamos conseguir fazer isso. Em relação aos sistemas elétricos, o descarregamento, a gente vai exigir a documentação RT, que aí o engenheiro vai emitir um laudo e falar que está em conformidade. Então, vai ser uma exigência. Né? Em relação à inspeção do bombeiro, nós não temos uma norma ainda que trata sobre a inspeção visual dos sistemas elétricos. Pode ser uma coisa a se pensar. Coronel. Sim. Eu vou pedir assim, pelo horário, a nossa programação já avançou um pouquinho. Caso tenha mais alguma pergunta ou mais alguma sugestão, vamos para a última pergunta, ele está com o microfone na mão, né? Caso tenha alguma pergunta ou alguma sugestão, mandem para esse e-mail aqui, catsugestão@gmail.com, e a gente depois vai responder a todos. Assim como quem fez as perguntas de casa, se puderem indicar um e-mail para que a gente passe a resposta, a gente vai analisar cada pergunta e responder. Todos estão indicando. Ok?
Olha, bom dia. Geraldo Cioto, gostaria de fazer dois questionamentos. Primeiro, com relação aos efluentes, a água contaminada que vai sair do combate, ela vai continuar sendo lançada em água pluvial e vai contaminada para a rede de água pluvial, ou os bombeiros pensam em fazer isso, ou a prefeitura, as prefeituras e o Ministério Público terão que atentar para isso. A segunda questão é extremamente mais importante. O senhor já constatou aí realmente que a carga térmica aumentou muito, né? Inclusive comentou da recomendação de revisão da norma técnica da DN18. Ocorre que a gente tem já há algum tempo insistindo com o Corpo de Bombeiros que o critério que está sendo utilizado para existir ou para não fiscalizar os projetos estruturais estão permitindo que diversas estruturas estejam sendo construídas simplesmente com o projetista estrutural indo lá e desabilitando o botãozinho que atende a norma de leão com relação ao tempo de fogo, né? Então, aumentando carga térmica. Eu, inclusive, tenho pelo mais de uma dezena de estruturas onde nós já fizemos análise estrutural e eu posso provar que tem estrutura de prédio que foi entregue em 2018, 2019, onde a estrutura não vai durar 20 minutos. Tá? Então, a minha recomendação e sugestão é que o Corpo de Bombeiros atende para esse critério de simplesmente aceitar uma declaração de que a estrutura realmente atende à norma e buscar uma solução mais técnica para a fiscalização dessas estruturas. Obrigado pela pergunta. A primeira pergunta, a gente ainda está estudando como fazer com esse líquido que é gerado do combate ali. A gente não tem uma resposta para isso ainda. Como recolher isso, como tratar isso depois. Em relação à segunda pergunta, a gente havia debatido quando a gente estava no CAT, essa questão da segurança estrutural, e em função disso, a gente está provocando uma mudança na norma sobre segurança estrutural e principalmente no checklist da vistoria. Então, essa norma de checklist de vistoria, ela já foi minutada, ela está em fase final para poder a gente ter aprovação e fazer uma mudança de como cobrar do profissional a questão da segurança estrutural durante a vistoria. Ok? Então, vou passar a palavra agora para o nosso comandante, para a nossa arqueira. Bom dia a todos e a todas. Uma satisfação estar recebendo todos vocês aqui. Fazer um primeiro especial aqui ao Coronel Paiva, ao Coronel Scalfone, ao Rio do Lacan e outros economistas que foram, estão na reserva, mas contribuíram muito nessas normas. Eu não sei se eu estou representando o seu trabalho de mestrado sobre TRRF, mas assim, o Coronel Paiva na perícia de incêndio, principalmente, o Lacan aqui nas vistorias, e agora estão contribuindo do outro lado, continuam contribuindo para a segurança contra o incêndio, mas do outro lado. Isso é importante porque a segurança contra o incêndio ela não é feita apenas de normas, de fiscalização e nada disso. Eu lembro quando eu era chefe do CAT, aconteceu um morador foi quebrar a parede para fazer uma reforma, não sei, detectou que a tubulação de incêndio é de PVC. Então não adianta, né? Se a gente não consegue fiscalizar tudo. Certo? Então a gente acredita na boa fé, acredita em quem está trabalhando ali, entendeu? Então, assim, todo mundo tem que estar nesse tema de segurança contra incêndio envolvido. Né? Assim, tem que estar envolvido o Corpo de Bombeiros que fiscaliza, vocês, projetistas e proprietários que fazem acontecer, mas também os consumidores da segurança contra incêndio, que somos todos nós. Não adianta você ter uma boate Kiss com alvará do Corpo de Bombeiros, janeiro de 2013, e depois, no evento, passar a lotação, né, uma lotação 2 ou 3 vezes superior, colocar um monte de barra ali que atrapalha a saída, colocar um evento pirotécnico, quer dizer, não adianta.
E a própria comunidade tem que entender e tem que cobrar que isso não deve ocorrer. Mas quero aqui também cumprimentar o Jorge Silva, do CREA, agradecer as suas palavras, dizer que realmente o CREA é um parceiro nosso, em vários, assim, destacar, por exemplo, de Morro de Sul, no desastre, lá que estava com uma equipe maravilhosa, comandada pelo Miguel, ajudando muito a gente lá na elaboração dos planos de trabalho, de referenciamento para que conseguisse ser parte do recurso do governo federal. Então, tem sido aí um parceiro nosso aqui. Vamos marcar aquela reunião, tá, Jorge? Assim, a gente dá devida importância aqui, né, o Estado do Espírito Santo é o único estado, se eu não me engano, que exige o cadastramento dos correntistas aqui, seguindo as normas, para proteger, inclusive, vocês que são sérios, certo? De aventureiros que possam aqui dar entrada no projeto de forma equivocada, de forma aventureira. Tá? Então, de um jeito que, para agradecer a sua disponibilidade, que o bombeiro também é parceiro do CREA, estaremos juntos. Quero aqui cumprimentar o Sidemar Acosta, que é presidente do Sindiex, que está envolvido, né, onde os carros, é o primeiro recebimento, é a primeira resposta de quando os carros chegam. A gente vai ter que trabalhar isso um pouco, tá? Cumprimentar o Coronel Ribeiro também, que está na reserva, mas retornou, e cumprimentar todos vocês que são de fundamental importância na segurança contra o incêndio. Dizer que, novamente, assim, todos nós temos que estar envolvidos nesse tema. Muito se falou aqui da preparação, das pessoas estarem preparadas para fazer o combate, e pode fazer, não pode fazer, pode fazer. Se no prédio tiver uma brigada eventual, mas preparada, ou até uma brigada profissional, numa edificação, ela pode lá estar utilizando as mangueiras de incêndio. Naturalmente, naquele local deverá ter capa de aproximação, ter capacete, para estar utilizando e estar fazendo um combate a incêndio. Por que nesses condomínios grandes, e agora a gente, né, de uns 15 anos para cá, os projetos em geral não são de um edifício só, mas tem 2, 3, 4, 5 edifícios, sei lá, 240 moradores, quase que um bairro ali vertical, certo? Por que não pode ter, por exemplo, naqueles conjuntos ali da Mata da Praia, essas edificações que estão sendo construídas aqui na Enseada, aqui onde tem o Vitória Bay, onde tem o Celebrity, aqueles prédios aqui, que tem uma série de... Por que não pode ter uma brigada lá dentro para ajudar no caso de incêndio? Eu sou bombeiro, talvez alguns bombeiros aqui já devem... Naquele incêndio que tem na sua educação, você foi acionado. Eu sou acionado sempre, até com tiro de gás, no telefone. Aconteceu isso no telefone. Então, assim, e a gente está lá para isso mesmo, não tem problema nenhum. Certo? Mas as edificações que não tem um bombeiro para estar atuando dessa forma. E eu também, como bombeiro, eu não tenho lá não tenho um armário, uma estrutura para eu mesmo, como bombeiro, certo? Fazer lá um combate mais complexo. Eu não tenho uma capa de aproximação, não tenho EPR, eu não tenho capacete para fazer isso. Certo? Então, é importante que a gente entenda isso. Certo? Que nós todos temos que fazer a diferença. Quem mora em edificação aqui? Quem mora em prédio aqui? Levanta a mão. Aí. Todo mundo praticamente, né? Vocês trabalham com segurança contra incêndio. Vocês estão preparados para fazer um combate a incêndio? A edificação está preparada para fazer um combate a incêndio? Essa é a primeiríssima resposta. A primeira resposta é de quem está no local. Vou citar o caso do afogamento. Quem tem filho aqui? Se a criança estiver se afogando na piscina, se ninguém souber fazer lá, né, assim, ou retirar, ou a criança está desacordada lá, precisa fazer uma TPR ou PCR, você tem que fazer uma manobra, não vai adiantar chamar médico, bombeiro, não vai dar tempo que vai a óbito. A primeira resposta somos nós. Eu estava uma vez lá em casa, começou, minha criança com o funcionário estava trabalhando, cheio de fumaça no quarto, minha criança pequena, a gente liga o ar-condicionado, o ventilador para fazer cabine dentro da casa, eu vou cheio de fumaça e tal, aí de repente eu fui ver, aí a tomada do ventilador aquecida, já produzindo por vapor, certo, né? E tem que ter cuidado com isso, o ventilador velho às vezes está cansado ali, está empenado, tem a pastorzinha que faz diferente temperatura e quebra ali, aí aumenta a temperatura, né? Então produzindo ali, tinha cama
piso denominado, fala, né, de madeira, né? Certo? Cortina. Aí o funcionário, não, vamos descer e vamos embora. Não, calma. Vamos ligar o diretor geral, tal, esperar um pouquinho, afasta a cama e tal, entendeu? Se eu estava preparado, sei. Se eu não tivesse lá, talvez tivesse incendiado o apartamento todo ali, né? Talvez do lado. Então, assim, isso é importante. Agora, não adianta a gente falar isso de preparação se a gente mesmo trabalha nisso não está preparado. Aqui é uma autocrítica que nós temos que fazer aqui. Certo? E realmente por quê? Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do país. O vô também foi fora, o pai lá, mas lá no Japão, qualquer edificação, qualquer hotel tem uma brigada, qualquer edificação presidencial tem uma brigada profissional da edificação. Quando soa lá, aquele pessoal vai se reunir, igual tem bombeiro voluntário, né, que viajou para fora do país, sabe disso, né? Você chega lá, por uma cidade lá em cima do Monte Céu, você chega no bombeiro, não tem ninguém, tem só o motorista. Ah, cadê o pessoal? Não, o pessoal aí da comunidade, tocou lá, o pessoal vem, tem escala, e vai lá para atender. Agora, na educação nossa, a gente mora, a gente não tem isso. Então, isso realmente é uma coisa importante. O sistema todo tem que estar envolvido nisso. Porque, como muito bem o Código falou, né? A gente quer lidar com tecnologia, a tecnologia já traz isso. No passado, a gente andava para se deslocar. Quando já começou a andar em cima do cavalo, já tem isso. De cair, se machucar, de quebrar, está lá o Christopher Reeve, lá do Superman, que ficou lá um tempo de cama e morreu há pouco tempo agora. Certo? Aí você começa a ter bicicleta, também tem isso. Aí bicicleta elétrica, aí tem moto, aí tem carro, aquele mais rápido, tem trem-bala, tem avião, acontece. Certo? A gente não quer tecnologia. No começo, quando as pessoas vinham conversar comigo sobre a questão de veículo elétrico no passado, era fácil de resolver. Tinha um prédio ali com 200 moradores. Eu conversar comigo uma vez, morava ali naquele prédio residencial Praia da Costa, em frente ali o shopping Praia da Costa. Subindo em cadeirinha, tem 2. Ah, mas quantas pessoas que querem carro elétrico? Só 2. Tem 200 moradores, quer dizer, vai prevalecer a maioria. Que é outra coisa também, edifício existente. Se a Assembleia Geral entender que não deva ser adaptado, não vai adaptar. Eu tenho um apartamentozinho aqui pequeno, que eu alugava lá, que colocava para Airbnb, a Assembleia Geral não pode ter Airbnb, porque está vindo muita gente diferente, risco, tal, essa coisa toda, né, de violência, todo mundo preocupado, e cancelou. Não tem mais Airbnb lá. Certo? Então, a Assembleia, a gente também tem que tomar conta da gente mesmo, tem que decidir isso. Agora não. Agora tem muito carro elétrico, aqui os senhores devem ter também muito carro elétrico, então começou a mudar. Antigamente, no prédio tinha 200 moradores, só tinham 200 pessoas, 4, 5 tinham carro elétrico. Agora não, começou a ter 40, 50, metade, aí esse tema veio. Certo? E aí, assim, como o Código falou, eu perguntaram a ele, existe uma forma de você eliminar 100% o risco? Não existe. Certo? A gente vai tentar mitigar o risco, diminuir o risco, e se a gente não for negligente, em geral, a gente não vai ter um acidente. Em geral, a gente não vai ter um acidente. Tem que não for negligente. Certo? Tem que prestar atenção. Mesmo caso que o Código falou que você está tudo certo, nem um motorista bêbado e tal, se você continuar ao lado, direção defensiva, que aconteceu isso na pista, de vir carro na minha direção, eu sei por propostamento, você ainda pode se salvar. E quando eu digo isso, não é só com relação à questão de do carro elétrico, não. A questão do gás, inclusive, né, que é um gás encanado, mas que também você não tem a botija, né, a P13 em casa, mas você tem o gás lá, não tem o fogão, não tem o gás, tem tudo isso, não tem a panela de pressão. Certo? Então nós temos que. A gente está debatendo esse tema, eu fico vendo aqui, né, assim, que parece que o problema agora é a eletromobilidade, o carro elétrico. Quando nós temos outros elementos no mesmo nível ou até maior nível, né? Nós temos aí o gás está dentro da nossa casa, o carro está na garagem. O gás está dentro da nossa casa. E aí a gente recebe um apartamento que tem lá área aberta, que tem que ser entregue assim, aí todo mundo fecha. Na verdade, ela está aberta justamente para isso, para você ter uma área de exaustão natural, né, de uma concentração de gás, uma saturação de gás. É isso, bom? É isso, sabe?
E a gente fecha, a gente não se preocupa com isso. Recorrentemente, a gente tem ido edificação que tem central de gás, mas o morador quer botar o kit de telha em casa, por algum problema. Tá? Então, assim, essa norma foi feita, eu quero parabenizar o COB, que, assim, tem que mandar os bons, sabe, todo mundo, parabenizar os representantes do Brasil que fizeram essa norma para atender. É uma norma, é uma primeira norma que deve ter mudança. Estava falando lá sobre a bateria, né? Lítio, magnésio e chumbo, né? E a bateria lítio ferrofosfato, é isso? Que estava atualizada. Que já vem com ingredientes de segurança diferentes. Talvez mais na frente, as próprias baterias vão vir como tipo de proteção passiva. Como existem tintas intumescentes, aquele morto que mortar lá que coloca nas treliças aí, quando a Europa tem muito isso nas treliças dos aeroportos, entendeu? Para não deixar que haja condução do calor, aqueles anéis de vedação que fazem a vedação das tubulações, para transmitir o calor e também fazer a passagem dos gases. Talvez mais na frente, eu não acredito que essa tecnologia não vai aumentar, não vai melhorar nesse sentido também da segurança contra o incêndio. Tá? Essa saída é uma saída que não está sendo feito nada acima do que se trata no mundo. Certo? Você vai na Europa, aí não presta atenção, vai na Europa, nos Estados Unidos, vai lá na garagem dos aeroportos, está lá quando vai lá na garagem Alô? Lá por verticais, né, por fechados, que vai ter lá o sistema de chuveiro automático. Tá certo? E a gente vai analisar, obviamente, ninguém inocente de achar que que essa norma, né, vai entrar em vigor, e assim, vai ser das maravilhas. A gente vai ter problemas, né, específicos, que a gente vai estar lidando com isso. Alguns problemas gerais, vamos fazer uma reavaliação aqui, certo? Eu estava pensando aqui, será que na norma vão colocar uma exigência de plano de emergência? Uma exigência de um treinamento de tantos moradores no curso de habilidade eventual, que é o curso mais simples, de 20 horas. Não sei, talvez colocar isso aí, que é normal lá fora. Tá? A comunidade, né, a população tem que estar contribuindo com isso. Tá? Também. Certo? Assim, fica uma matriz de corresponsabilidade. Eu costumo dizer que é como se fosse assim, nós estamos um conjunto, né, que é o setor público e bombeiro, e outro conjunto que é a comunidade, outro conjunto que são vocês. Quanto mais interseção desses conjuntos, a segurança pública vai ser melhor, com responsabilidade. Tá? Então, isso é importante. Então, assim, conto com a colaboração de todos os senhores e senhoras. Estamos abertos, como foi dito aqui, e como já aconteceu por diversas vezes, eu lembro lá quando a gente estava fazendo, né, eu era chefe do CAT, a gente estava elaborando o município, lei 9.269, decreto 24.23, mas aquelas 20 NDTs, hoje são 22, na época foram 20 NDTs, a gente fez NDT 08, que era risco isolado, que é aquele problema lá, o prédio que não tem o LCD, talho, loja, tudo, só pode ter o LCD se tiver, não, vieram com a gente trabalhar, pessoal de Cobilândia, pessoal de Colatina, poxa, mas prédios velhos e tal, nós temos loja embaixo e tal, isolado, risco isolado, mudamos isso. E outras coisas, eu me lembro que o CREA mudou, o CREA se desculpa, mudar uma relação, algumas a gente entendeu, outras não, a gente conversou, porque nós temos também que ter, por causa da questão do comercial, nós vamos fazer a fiscalização até 3 anos. Nós somos fiscalizados também pelo Ministério Público. Quando nós colocamos uma norma, essa norma faz sentido? Quando caiu o Gran Parque, não tinha nada a ver com segurança contra incêndio, problema, se não me engano, de ventilação dependida, não é isso? Cálculo, né, execução estrutural da lado da Falha de execução. Falha de execução? Então tá bom, tá. Então, assim, não estou citando exemplo. Foram questionar a gente se a acreditação tinha o LCD, que era do segurança, e fizeram para tirar uma sindicância para saber se o que estava naquele LCD estava correto. Se ali, correto não do ponto de vista
assim, mesmo de corrupção, de ter feito alguma coisa errada, do ponto de vista de fazer sentido. Quando a gente criou o LPCD, certo? Lá, né, na norma nossa lá, certo? Assim, a gente foi questionado pelo Ministério Público. Como é que é segurança? Está seguro ou não está seguro? Como é que é isso? A gente foi questionado. Nós tivemos que explicar o porquê do LPCD. Acho que todo mundo sabe o que é, né? Que é o provisório. Certo? Aqueles prazos todos. Por que o prazo de 6 meses? Por que 3 meses? A gente tem que explicar isso. Certo? Então, a gente tem que ter essa coerência também quando a gente vai estar emitindo as nossas normas, tentar equilibrar, como bem o Código falou, certo? Né? Então, assim, mas a gente é questionado também. Pode ser que sejamos questionados. Por que na edificação nova, se a segurança é a mesma, o risco é o mesmo, por que nas edificações novas nós estamos com aquele nível de exigência? Certo? E fizemos uma fala na questão do SPK e SHP de ser com sistemas compartilhados, já pensando justamente que o sistema independente ia trazer ali um transtorno muito grande, tá? E por que na edificação existente a cobrança é menor? Porque, do ponto de vista dos órgãos fiscalizadores, não, por segurança é a mesma coisa. No velho e no novo que vai acontecer. Então, a gente tenta, basear na nossa experiência, fazer a coisa execuível. É como um provisório. Aí eu vou chegar e vou lá, vou fiscalizar um hospital, vou fiscalizar tal, vou fechar o hospital, vou fechar a creche, não, vamos diminuir, vamos mitigar o risco, vamos dar um provisório, porque você causa outros impactos também. Tá? Então, assim, quando o governo nosso aqui, e aqui, acho que o período do CREA deve conhecer, né, porque faz parte do CONFER, deve conhecer como é que é fora, eu não conheço outro estado que tem uma relação tão próxima aqui dos projetistas, que alguns que labutam aí fora do estado devem entender o que eu estou falando. Nós tratamos realmente vocês como nossos parceiros. Aceitamos sugestões, estamos à disposição. Temos esse trabalho de consultoria, a gente lembra que lá no CAT a gente tinha a sala VIP. Lembra disso? Por a sala VIP do nosso lado, impressora, inclusive, para imprimir na hora e resolver, quando tem que voltar embora. Fomos o primeiro estado que fizemos a digitalização. Quem está em São Mateus lá, você está de férias lá, com na lua de mel lá em Paris, pô, tem que esqueci de mandar um negócio, manda digital lá e, né, assim, amor, espera um pouquinho, meia hora, não dá meia hora, vai lá, de forma digital, certo, faz lá. Então, a gente tenta fazer o máximo possível. Vamos acertar sempre, não. Mas sempre tentando acertar. Porque a gente errou, a gente vai lá e acerta, a gente tenta acertar. Entendeu? Então, assim, essa fala aqui do comandante, e essa fala aqui, eu tenho certeza que é uma fala que essa minha fala do comandante, ela representa os nossos oficiais, o alto comando, os nossos oficiais, certo? É no sentido que nós entendemos vocês como parceiros de vocês. E vocês também nos entendem dessa forma. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fiscalizar. Fiscalizar, tem que apontar, tem que orientar, tem que ter o máximo possível acertar isso tudo. Tá legal, gente? Então, assim, quando for de forma mais específica com relação à norma, não vou falar aqui de forma específica com relação à norma, mas de forma geral, de política do comando com relação à segurança contra o incêndio. Tá? Então, assim, vamos ser todos nós colaboradores. Vou finalizar aqui agora, está quase na hora do almoço. Que Deus abençoe a todos nós. Nós temos uma responsabilidade importantíssima, uma seriedade, certo? Assim, quando você vai estar fazendo um projeto, quando você vai estar fiscalizando, são vidas ali que a gente está preservando, que está salvando. Um trabalho feito, mal feito, hein? A gente vê diversos créditos aí de edificações, dessas mortes, né, de incêndio, aí tem uma colaboração importantíssimo para a gente estar aí. Então, que Deus nos abençoe nessa missão nossa, abençoe nossas famílias, nos abençoe sempre. Bom dia a todos e vamos com Deus.